Imagine um fuzil capaz de disparar 3 balas praticamente ao mesmo tempo. Não é rajada automática, não é uma metralhadora, são 3 tiros quase simultâneos. Isso parece algo inventado para um filme de ficção científica, mas durante a Guerra Fria, engenheiros da União Soviética realmente criaram uma arma assim. Um rifle experimental com 3 canos funcionando juntos. E o mais impressionante, nos testes ele realmente funcionou. Mas então surge a pergunta, se funcionava tão bem, por que ele nunca foi usado por soldados? Essa é a história de uma das armas mais estranhas já criadas, o TKB-059. E ao longo do vídeo você vai descobrir um detalhe pouco conhecido sobre essa arma que surpreendeu até os próprios engenheiros soviéticos. Durante a Guerra Fria, a disputa entre as superpotências não acontecia apenas no espaço ou na corrida nuclear. Ela também acontecia no desenvolvimento de armamentos. Cada novo projeto militar tinha um objetivo claro: dar vantagem ao soldado no campo de batalha. Naquela época, a União Soviética já possuía um dos rifles mais famosos da história, o AK-47, projetado para ser simples, robusto e extremamente confiável. Ele rapidamente se tornou uma das armas mais usadas do planeta. Mas, mesmo o AK-47 tinha limitações. Uma delas era algo que praticamente todos os rifles automáticos enfrentam: a perda de precisão durante rajadas rápidas. Quando vários tiros são disparados rapidamente, o recuo começa a empurrar o cano para cima. Esse movimento faz com que os disparos se afastem do alvo. E foi exatamente esse problema que levou um engenheiro soviético a imaginar uma solução extremamente incomum. A solução que ele encontrou era tão radical que muitos engenheiros da época acharam impossível que funcionasse. O criador do TKB-059 foi o engenheiro German Korobov. Korobov era conhecido por desenvolver projetos extremamente muito diferentes do padrão soviético. Enquanto muitos designers buscavam pequenas melhorias em armas existentes, ele preferia explorar conceitos completamente novos. Sua ideia era simples, pelo menos na teoria. Se vários projéteis fossem disparados antes que o recuo tivesse tempo de mover a arma, a chance de atingir o alvo aumentaria. Ou seja, em vez de tentar controlar o recuo, ele decidiu superar o recuo com velocidade. Mas, para fazer isso funcionar, seria necessário criar um rifle completamente diferente de qualquer outro. O TKB-059 tinha uma aparência extremamente incomum. A característica mais marcante era o conjunto de 3 canos paralelos. Cada cano fazia parte de um sistema de disparo independente. Na prática, era como se 3 rifles estivessem interagindo em um único corpo. Quando o atirador pressionava o gatilho, os 3 mecanismos disparavam em sequência extremamente rápida. O intervalo entre os tiros era tão pequeno que, para quem escutava, parecia um único disparo. Isso criava uma rajada inicial extremamente rápida, e foi justamente essa rajada inicial que tornou o TKB-059 tão interessante para os engenheiros militares. Nos testes iniciais, os resultados foram tão surpreendentes que o projeto começou a chamar a atenção dentro do programa de armas soviéticos. Durante os testes, o TKB-059 apresentou uma cadência de tiro impressionante. A arma podia atingir cerca de 1.400 disparos por minuto. Uma comparação: o AK-47, cerca de 600 tiros por minuto, e o AK-74, cerca de 650 tiros por minuto. Mas a verdadeira vantagem não estava apenas na velocidade. O diferencial estava na forma como os disparos aconteciam. Os 3 projéteis saíam antes que o recuo tivesse tempo de afetar a mira. Isso significava que os tiros atingiam áreas muito próximas no alvo. Na teoria, isso aumentava muito a probabilidade de acertar um inimigo em combate. Mas durante os testes mais avançados, um problema inesperado começou a aparecer. Apesar da inovação, o TKB-059 apresentava várias dificuldades práticas. Primeiro, o sistema com 3 canos tornava a arma mais pesada. Segundo, o mecanismo era muito mais complexo do que rifles tradicionais. Isso significava mais peças móveis e maior dificuldade de manutenção.
Mesmo assim, o TKB-059 ainda tinha uma vantagem que nenhum outro rifle da época conseguia igualar. Durante os testes oficiais, o TKB-059 demonstrou algo impressionante. Em rajadas curtas, a arma realmente conseguia aumentar a probabilidade de acerto. Isso acontecia porque os 3 projéteis eram disparados antes que o recuo movesse o cano. Mas quando os engenheiros analisaram o projeto como um todo, começaram a perceber que o custo e a complexidade talvez fossem altos demais. A filosofia militar soviética sempre priorizou 3 características principais: simplicidade, robustez, facilidade de produção em massa. Nesse aspecto, rifles como o AK-47 continuam sendo muito superiores. Eles eram baratos de produzir, extremamente confiáveis e fáceis de manter. O TKB-059 era inovador, mas também mais complexo. Por isso, o projeto acabou sendo abandonado. Apenas alguns protótipos foram produzidos. Mesmo assim, o TKB-059 continua sendo um dos experimentos mais curiosos da história das armas. O TKB-059 mostra até onde os engenheiros estavam dispostos a ir durante a Guerra Fria. Criar um rifle com 3 canos era uma ideia ousada, talvez até radical demais para a época, mas ele também prova algo interessante sobre inovação militar. Nem sempre a arma mais avançada é a que acaba sendo usada no campo de batalha. Hoje, o TKB-059 permanece como uma das armas experimentais mais curiosas já criadas, uma verdadeira relíquia da engenharia soviética militar.